Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. O Mengão que entra em campo hoje, partida pela Copa do Brasil. O Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro e precisa da vitória, precisa reverter o placar. Primeira partida foi 1-0 para o Atlético Mineiro e o Flamengo agora tem mudanças na escalação para essa partida. Nós vamos aqui analisar a imprensa esportiva, a repercussão da preparação do Flamengo e uma provável escalação e os palpites, hein? Para a partida de hoje. Mas antes, faz o seguinte, chega aqui daquela moral, deixa o seu like, vamos bater juntos aqui uma meta hoje de 3.000 likes, compartilhe o vídeo no seu grupo de WhatsApp com seu amigo flamenguista, e se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, aperte o botão aqui embaixo, se inscreva e ative o sino das notificações, assim sempre você estará recebendo as informações do Flamengo, que inclusive hoje aqui no canal estaremos trazendo para você o pré-jogo e o pós-jogo do Flamengo, tá bom? E já coloca o seu palpite aqui nos comentários para essa partida e também de qual cidade você está assistindo nossos vídeos, você está no Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Brasília, Goiás, Rio de Janeiro, no Acre, no Amazonas, Rio Grande do Norte, Paraná, Santa Catarina, coloca o seu estado, a sua cidade pra gente saber onde tem torcedor do Mengão. Deixe os créditos ao canal da ESPN Brasil, João Guilherme, Vene Casagrande, link na descrição, bora pras notícias do Flamengo. Que talvez Corinthians e Inter se aproximem, mas acho que igual Flamengo e Atlético Mineiro não tem. Vamos lá, a gente vai começar com a Nath Andrade, que traz as informações do mandante Galo. Já também o Pedro Henrique Torre chega com os detalhes do Flamengo. Vamos começar com o Galo, que venceu o primeiro jogo fora de casa. No domingo, a torcida deu o recado. Quarta-feira é guerra. E a Arena MRV vai virar o Coliseu Alvinegro. O Atlético recebe o Flamengo para a decisão da vaga das oitavas de final da Copa do Brasil. A equipe mineira saiu na vantagem no primeiro jogo fora de casa e pode até empatar a partida. E o técnico Cuca vai poder contar com uma nova arma para o terceiro confronto contra o time carioca. Arana saiu do DM e pode entrar em campo. Além da volta do lateral, Alexander, que foi apresentado oficialmente na tarde de ontem, também está à disposição para o jogo e destacou a estratégia da equipe alvinegra. A gente tem que trabalhar bastante porque temos que beirar a perfeição, porque é uma grande equipe, nós sabemos. Então não podemos dar nenhum mole, nenhuma brecha para poder a gente alcançar nosso objetivo, que é sair com a vitória. Mas a principal arma do Galo está fora de campo. A massa alvinegra. Mais de 30 mil torcedores já garantiram seus lugares no confronto e a expectativa é de ingressos esgotados. Quem também deve estar na torcida é Reinier, que desembarca em BH para assinar um contrato de 4 anos e meio com o Galo, que ficará com 50% dos direitos econômicos do jogador. Valeu, pessoal, Flamengo já está em solo mineiro. Chegou na noite desta terça-feira aqui em Belo Horizonte para a disputa das oitavas de final da Copa do Brasil nesta quarta, 19 horas, contra o Atlético na Arena MRV. O Flamengo está em desvantagem nessa disputa porque perdeu o primeiro confronto por 1-0 em casa no Maracanã. Tem que vencer por 1 gol de diferença para levar para os pênaltis ou 2 gols de diferença para aí sim avançar direto para as quartas de final. O Flamengo defende o seu título, ele que é o atual campeão da Copa do Brasil, em cima do Atlético Mineiro na Arena MRV. O Flamengo tem desfalques para essa partida, Luiz Araújo e Bruno Henrique sequer viajaram, controle de carga, não tem lesão, mas poderiam ter se continuassem nessa sequência, então foram tirados dessa partida, não vieram para Belo Horizonte. O De La Cruz, o Danilo e o Pulgar também estão fora dessa partida, já há algum tempo estão fora dos jogos do time, mas estão se recuperando. O Pedro e o Wallacian vieram para cá, para Belo Horizonte, porque desfalcaram o time na última rodada do Brasileiro, suspensos, são esperanças no ataque, especialmente o Pedro, que atendeu todos os torcedores que estavam aqui na frente do hotel na chegada da equipe, junto com o Jorginho. Jorginho também deve jogar, está suspenso no Campeonato Brasileiro no próximo fim de semana. Então o Flamengo já está concentrado em Belo Horizonte. Amanhã o jogo, 19 horas, na Arena MRV, para aí ter mais tranquilidade nessa temporada. A Copa do Brasil pode não ser prioridade diante de Brasileiro e Libertadores, mas é muito importante até para o ambiente e a questão financeira. É muita coisa em disputa, é a reedição da final, na qual o Flamengo levou a melhor no ano passado. Cuca contra Felipe Luiz, é jogo bom, o Hulk vem descansado, o Guilherme Arana voltando à equipe, um reforço, vamos dizer, para o Cuca. E do lado do Flamengo, jogadores poupados para evitar carga, jogadores importantes, convenhamos, né? Bruno Henrique e Luiz Araújo.
Elton, é a sinalização de que o Flamengo vai tentar fazer o possível para passar, mas a prioridade é o Campeonato Brasileiro. Você entendeu assim a ideia de poupar os 2 jogadores do lado rubro-negro? Não, eu entendi como uma maneira do Filipe Luiz não perder 2 jogadores para a sequência da temporada, incluindo uma possível classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Porque a gente já cansou de dizer aqui que o Flamengo tem um elenco suficientemente forte para hoje disputar 3 competições, né? Disputar a Copa do Brasil, disputar o Campeonato Brasileiro e também a Conmebol Libertadores. Contratou muitos jogadores importantes nessa janela com condições de serem titulares. Então, você reforça ainda mais uma equipe que já tinha 11, 12, 13 jogadores, com mais 4 aí que minimamente, né, podem ser titulares nessa sequência da temporada. Então, te dá o luxo, entre aspas, de poupar jogadores por desgaste físico, que é muito natural, né, que muitos técnicos façam nesse momento da temporada, mas alguns não fazem porque não tem substitutos à altura. Então acho normal essa atitude, né, do Filipe Luiz em poupar jogadores, Edu. Por exemplo, o Atlético não tem esse luxo, né? O Atlético até no fim de semana, né, jogando contra o Bragantino, conseguiu ali uma vitória importante, uma vitória suada, mas uma equipe que também sabe, né, que muitos jogadores precisam vir do banco de reservas para tentar ajudar, que você não consegue deixar 4, 5, 6 jogadores sem sequer serem relacionados, né, para a partida. O Atlético, que agora está tentando resolver essas questões financeiras com os jogadores, parece que as coisas ficaram mais tranquilas e até está indo para o mercado, né? Já trouxe o Biel recentemente, a Nath já trouxe essa semana jogadores que foram apresentados, né? O Alexander, que depois de 2 jogos foi apresentado para a torcida. Então é um Atlético que agora está começando a ter um pouco mais, você citou a Arana, né? Voltando aí de lesão, está começando agora a ter um pouco mais de respiro, né? Para também focar em 3 competições, né? Vamos lembrar que o Atlético também tem a Copa Sul-Americana. Então, é um confronto onde o Galo tem uma vantagem boa, mas enfrenta um adversário que, mesmo poupando jogadores, tem as suas qualidades. Mas eu vi muito com um olhar muito positivo para que o Atlético fez nos 2 jogos contra o Flamengo, no que perdeu, inclusive, né, e no que ganhou, no que perdeu o jogo do Campeonato Brasileiro e no que venceu da Copa do Brasil. Defensivamente conseguiu se comportar muito bem. A gente já falou aqui na segunda-feira sobre esse ataque do Flamengo, que tem vivido uma baixa, né, um momento ali de pouca efetividade, muita produtividade, mas pouca efetividade, mas também o Atlético consegue se defender muito bem nesse tipo de confronto, o que dá uma vantagem boa para um time que joga em casa e joga com a vantagem. Então, Edu, claro que não dá para definir classificado, mas essa vantagem pode fazer muita diferença no fim das contas, principalmente quando você tem um adversário que consegue se defender muito bem, como o Atlético tem conseguido nos jogos contra o Flamengo. E tem um goleirão, né, que é o Everson, que realmente faz defesas extraordinárias, está num nível de confiança muito grande. Eu aposto num bom jogo de futebol, mas com o Atlético, mesmo jogando em casa, precavido. Será que vai ser esse o desenho da partida? E só para jogar para você, Elton, como são as coisas no futebol, né? Há 2 semanas a gente estava falando de um Flamengo que estava super bem, que tinha voltado bem do Mundial, cheio de prestígio, com o peito estufado. Aí perde para o Galo, empata com o Ceará, já mudou o clima. E o Atlético, que vinha numa crise, já melhorou bastante o clima por lá, né? Eu acho que o Flamengo está longe ainda de viver um viés de baixa, mas é claro que uma eliminação traz esse sinal de alerta, porque você fica com 2 competições com grande responsabilidade, né? Libertadores e Brasileiro. O Flamengo o candidatíssimo, né, ao título brasileiro, né? Disputando cabeça a cabeça aí com o Cruzeiro nesse momento do campeonato. Pode ser que tenhamos outros protagonistas, mas nesse momento com o Cruzeiro. E na Libertadores também, né? Apesar de enfrentar um adversário também muito difícil, que é o Internacional nas 8ª de final. Mas, para falar em viés de baixo, eu acho um recorte muito pequeno. Para o Atlético, eu acho que eu acho que tem uma questão positiva, né? Que é encontrar um caminho. Eu acho que Cuca está começando a encontrar esse caminho e a partir daí o time tem um pouco mais de estabilidade. Uma classificação para as quartas de final
traz essa estabilidade, traz mais confiança, traz mais respeito, inclusive, dos adversários. E eu digo mais, né, porque o Atlético não tem a respeito, traz mais respeito de um time mais estável, mais seguro, um time mais forte, né, em grandes jogos. Então a classificação também pode trazer essa tranquilidade para o Atlético. Então eu tô muito com você, né? Eu acho que é um jogo pra gente olhar também com muita atenção, vai ser um jogo bem interessante pra gente acompanhar, assim como foram os outros dois, né? Esses dois confrontos recentes pelo Brasileiro e também o jogo de ida da Copa do Brasil. Muito bem, vamos falar do jogo de amanhã. Atlético e Flamengo decidindo quem vai para as quartas de final da Copa do Brasil. Vou compartilhar a tela com esta imagem. Olha só. Relacionados do Flamengo para o jogo de amanhã. Alexandro, Alan, Ayrton Lucas, Cleiton, Arrascaeta vai para o jogo, o goleiro Diogo Alves, Emerson Royal, Cebolinha está de volta, Everton Araújo, Varela, João Vitor, Jorginho, Juninho, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Pedro, Plata, Rossi, Samuel Lino, Saul, Vinha e Wallace Ian. Aí você vai perguntar, cadê o Luiz Araújo, João Guilherme, que não jogou contra o Ceará, está fora da lista por controle de carga. Não está em condições de participar do jogo. Aí muita gente falando assim, porra, mas o Felipe Luiz tirou o cara do jogo com o Ceará e não relacionou para esse jogo. É um absurdo. Para pensar o seguinte, pessoal. Vocês acham que em sã consciência o Felipe Luiz ia querer deixar de fora o Luiz Araújo desse jogo? Se ele quisesse deixar por vontade dele, ele teria que ser internado e ser colocado nele uma camisa de força. Não é o caso. Se ele não está na relação, é porque ele não tem condições para jogar. Ele está numa situação que a lesão está muito próxima. Se ele entrar em campo, ele vai se machucar. As pessoas têm que entender, e às vezes até por ignorância, me perdoem o termo, elas ficam um pouco debochando. É a ciência, é a ciência, é a ciência. Gente, a ciência é algo muito positivo. Hoje em dia, com os recursos que se tem, você pode antever, antecipar lesões, você pode preparar muito melhor o atleta. E o Flamengo tem um CT, os próprios jogadores que acabaram de chegar falaram isso, de um nível internacional de primeira linha. O Flamengo tem tudo ali dentro capaz de dar condições aos atletas, estrutura para os atletas, saber se está bem, se está mal. Então, se o Luiz Araújo não vai para o jogo, é porque ele não pode ir. Isso é evidente, mas vira motivo de comentário, de crítica. Se o cara não vai, é porque não dá para jogar, pô. O mesmo caso, Bruno Henrique. Bruno Henrique também está fora. Controle de carga. Está fora o Bruno Henrique. De La Cruz, informação importante. Ele está sendo trabalhado com muito cuidado para retornar no jogo do dia 13 contra o Internacional no Maracanã pela Libertadores da América. Ele está sendo trabalhado para isso. É um jogador que requer uma recuperação mais cuidadosa, mais detalhada, e ele está sendo preparado para isso, para voltar em breve. Então, De La Cruz está fora. Danilo está fora, também em transição, se recuperando de uma lesão muscular. Pulgar, fora até setembro, outubro, porque está se recuperando de uma fratura no quinto metatarso, um dedo do pé. E outra ausência que também foi notada, né? A de Michael. Aí é o seguinte, minha gente, o Michael, ele ficou fora por opção do Felipe. O Felipe viu lá o Michael treinando, né? E achou que ele não está reunindo condições nesse momento para integrar a lista, né? Ele está voltando de uma lesão no tornozelo, então o Michael fica fora, o Cebolinha volta. Ou seja, o Flamengo terá Cebolinha e Samuel Lino ali para aquele lado esquerdo, né? Com essas ausências todas que eu citei, o Flamengo consegue ainda ter uma relação desse gabarito aí,
e com os jogadores que recém chegaram indo para a sua terceira partida com o Flamengo, hein? Esses caras têm que ser valorizados, porque eles não estão ainda no melhor da sua forma. Eles vêm da Europa, eles estão começando a temporada, mas estão apresentando uma condição boa para jogar. Estão bem fisicamente, mas ainda não estão na sua melhor condição, porque eles estão iniciando a temporada e vão estar à disposição do Felipe, o Saul, o Emerson Royal, que não jogava desde janeiro, diga-se de passagem, e o Samuel Lino. Então esse aí é o grupo do Flamengo que vai tentar amanhã a classificação para a sequência da Copa do Brasil, quartas de final. E para isso, o Flamengo terá que vencer por 1 gol de diferença para levar para os pênaltis ou a partir de 2 gols para se classificar no tempo normal. O Atlético, ele joga... o empate serve para o Atlético. O Atlético venceu no Maracanã, jogará em casa e o empate basta para o Atlético Mineiro seguir na Copa do Brasil. Será um jogo realmente emocionante, muito difícil, mas repito aqui, o Flamengo tem condições de se classificar, porque o Flamengo tem um time melhor, um elenco melhor que do Atlético Mineiro, né? E tem condições. O jogo está aberto. Vantagem do Atlético. Vai jogar em casa, com a sua torcida e com a vantagem do empate. É uma vantagem boa do Atlético, sem dúvida alguma. Mas vai enfrentar um time que tem muitas armas e muitas condições. Vai ter gente ali que pode decidir esse jogo. E não pensem vocês, o Flamengo não está nem aí para a Copa do Brasil. Nada disso. O Flamengo valoriza a Copa do Brasil. Claro, existem importâncias. Para o Flamengo, a Libertadores e o Brasileiro, que o Flamengo não ganha desde 2020, a torcida reclama muito disso, que o Flamengo não ganha o Brasileiro, que o Flamengo larga o Brasileiro, são competições consideradas mais importantes, mas não significa dizer que o Flamengo não quer ganhar a Copa do Brasil. É óbvio que ele quer ganhar a Copa do Brasil, né? Porque a Copa do Brasil, para o seu campeão, somando todas as fases, ela dá algo em torno de 100 milhões de reais. Pô. E outra, o Flamengo ganhando a Copa do Brasil, ele vai se tornar o maior campeão junto com o Cruzeiro. 6º título, né? O Flamengo já garantiria, com o título da Copa do Brasil, uma vaga na Libertadores da América do ano que vem, na fase de grupo. Então tem uma série de vantagens aí, e é óbvio que o Flamengo está levando muito a sério a Copa do Brasil, porque ela é muito importante. Beleza, galera? Quem vai passar de fase na Copa do Brasil? Jogo de ida, 1-0 para o time mineiro no Maracanã. Jogo de volta, quanto será? Eu vou dar minha opinião. 2-1 Flamengo, Flamengo passa nas penalidades máximas. Vamos lá, galera. Luiz Araújo, ele não foi relacionado para o jogo por conta de um alto nível de desgaste. Isso quer dizer o quê? Se ele entrar em campo, a chance dele se lesionar nessa quarta-feira é enorme. E aí eu pergunto para vocês, vale a pena o risco você colocar um jogador num jogo que é importante sim, mas é importante numa competição que é a terceira prioridade do Flamengo? Vale a pena você arriscar o jogador? E digo isso porque o Flamengo tem boas opções para o setor ofensivo. Eu gosto demais do Luiz Araújo, eu acho um jogador extremamente importante, mas botando na balança, na hora de tomar a decisão, eu não correria esse risco. E vocês iriam correr esse risco? Bruno Henrique, por que ele não foi relacionado? Ele sentiu a parte posterior da coxa direita no jogo contra o Ceará. Inclusive, pouca gente sabe, mas ele chegou a realizar exames médicos em um hospital aqui no Rio de Janeiro, na Barra. Não deu nada, mas ele continua com risco de lesão se ele entrar em campo. Faço o mesmo questionamento para vocês. Vale a pena o risco? E outra, vejo muita gente dizer aí, Bruno Henrique não é desfalque, não está jogando nada. Se não é desfalque, não está jogando nada, por que você reclama pelo fato dele não ter sido relacionado, mesmo sabendo que ele pode se lesionar a qualquer momento? Por outro lado, o Flamengo tem o retorno de Everton Cebolinha, que não vive um bom momento, mas é um jogador que já mostrou ter qualidade. Vai que ele entre em campo e consiga ajudar o Flamengo fazendo gol, dando assistência, enfim, jogando bem. E o provável Flamengo para pegar o Atlético Mineiro daqui a pouquinho
O jogo é 19 horas, hein, galera? Não é 9h30, toma cuidado. Muita gente tá achando aí que é 9h30. Muita gente em grupo de WhatsApp tá achando que é 9h30. Já avisei, 7 horas da noite, 19 horas, tá bom? E o provável Flamengo tem Rossi, Varela na lateral direita, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas na lateral esquerda, Jorginho, Alan Arrascaeta, Gonzalo Plata, Samuel Lino e Pedro. Aí eu pergunto pra vocês, esse time aqui não tem condição de vencer o Atlético Mineiro, gente? É claro que tem condição. E eu confio na vitória do Flamengo. Embora o Flamengo vencendo, se classificando, vai quebrar uma marca importante, uma escrita. Segundo pesquisa do Gato Mestre, lá do portal GE, foram 13 confrontos até hoje, com 11 eliminações e 2 vice-campeonatos rubro-negros, que o Flamengo perdeu no jogo de ida e no jogo da volta não conseguiu reverter. O Flamengo até conseguiu vencer 2 vezes o jogo da volta fora de casa, mas não pelo placar necessário para avançar. Ou seja, Flamengo passando, vencendo por 2 gols de diferença, vai quebrar uma escrita aí que nunca conseguiu. Vamos falar agora da política do Flamengo, galera. É o seguinte, na próxima segunda-feira, uma reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo vai ocorrer, tá? De forma híbrida, podem participar online, enfim, presencial. E em pauta está o seguinte, Maracanã, tá? E o detalhamento da sociedade de propósito específico, onde o Flamengo é sócio majoritário. E também os resultados financeiros do Maracanã. Para quem não sabe, o Maracanã passou a ser extremamente rentável para o Flamengo. O faturamento do clube com o estádio esse ano passado era de 30% e esse ano já chegou a quase 60%. E muita gente está cavando, entre aspas, por aí, dizendo que essa reunião vai ser para o BAP anunciar que não vai levar para frente a ideia da construção de estádio próprio. Cara, assim, pelo que eu ouvi, isso não procede. O BAP não é contra isso, já falei isso para vocês. O BAP só é contra pôr em risco a saúde financeira do Flamengo a todo custo e também o risco técnico, ou seja, deixar de reforçar o elenco para disputar títulos para a construção do estádio próprio. O BAP é a favor da construção desde que isso não ponha em risco a saúde financeira e também o ganho técnico em campo. E eu vi um tweet do Túlio Rodrigues, um cara que eu acompanho, enfim, um cara que sabe muito de bastidor de Flamengo, Túlio Rodrigues, o famoso poeta, um abração para ele, inclusive, e ele botou o seguinte assim: por que não faz sentido o BAP desistir de construir o estádio do Flamengo? Ele botou, ponto 1, o conselho não foi convocado para esse propósito. Esse aí é o principal ponto, tá? O conselho ele não convocou pauta para isso, para debater construção ou não de estádio próprio. Inclusive o BAP e os seus pares, eles foram a favor e votaram para dar ok na compra do terreno para a construção de estádio próprio. Ponto 2. Para abrir mão do terreno do gasômetro, a diretoria precisaria de aprovação do COD. E até agora não tem nem convocação para isso. O não cumprimento do edital prevê multas e indenizações milionárias para o Flamengo, com a perda de praticamente todo o valor investido. Não faz o menor sentido. O clube ficaria impedido de participar de licitações. Receberia uma declaração de inidoneidade. Porra, seria péssimo. BAP se tornaria persona não grata para a torcida e sócios do Flamengo. Ponto 7. Eliminaria qualquer chance de reeleição ou de eleger o seu sucessor. E o último ponto aqui, mas não menos importante, não teria tranquilidade para gerir o clube até 2027. Gente, não faz o menor sentido as pessoas acharem que o BAP é contra ou que não vai levar esse projeto para frente. Não faz o menor sentido. Faz total sentido, e ele está sendo coerente no discurso dele, não construir o estádio, ou melhor, construir o estádio e pôr em risco toda a saúde financeira do Flamengo. E recentemente a gente pôde ver um dirigente do Corinthians dizer: a gente quer ser igual ao Flamengo, a gente quer seguir o caminho do Flamengo. Exatamente. O Corinthians fez aquilo que o Flamengo não quer fazer. O Corinthians se endividou todo pela construção de um estádio próprio, que é a Arena Neoquímica atualmente. E o Flamengo não quer fazer isso. Na boa, galera, na boa. O Flamengo, no caso o BAP, está agindo de maneira correta, pelo menos na minha visão. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. O Vene Casagrande falou aí sobre uma provável escalação. Agora aqui no site do Globo Esporte, agora aqui pela manhã, saiu uma provável escalação também, falando o seguinte, ó. Time seria, aqui o mapinha aqui, ó. Goleiro Rossi, na zaga Léo Pereira e o Léo Ortiz. Nas laterais Ayrton Lucas e Varela. No meio de campo, Alan, Jorginho e De Arrascaeta. E na frente, Samuel Lino, Pedro e Plata. E aí? Será que vai acontecer mesmo? Será que vai ser esse time? Olha só.
Nas laterais, Ayrton, Lucas e Varela, hein? Léo Pereira e Léo Ortiz na zaga. No meio de campo, Alan, Jorginho e De Arrascaeta. Na frente, Samuel Lino, Plata e o Pedro. E aí, o que você achou dessa provável escalação? Vamos ver se vai acontecer mesmo, né? Se o Felipe Luiz vai escalar esse time. Agora falando de palpites, hein? Eu gostaria que você já colocasse aí nos comentários o seu palpite. É uma partida importantíssima para essa temporada 2025 do Flamengo. O Flamengo precisa vencer essa partida por pelo menos 2 gols de diferença para passar de forma direta. 1 gol de diferença leva a decisão para as penalidades. E aí? Quem vence essa partida? Qual é o seu palpite? Eu já deixei meu palpite registrado desde ontem aqui no canal. E eu falei o seguinte, para mim, vai dar Flamengo 2, Atlético Mineiro 0. O Mengão passa classificado para a próxima fase. E aí? Coloca nos comentários aí o seu palpite, vamos ver o que vai acontecer e fica ligado aí no nosso canal, que assim que a gente tiver mais informações, mais notícias do Mengão, nós vamos trazendo aqui para vocês, tá bom? Grande abraço, vamos torcer para que seja uma classificação do Mengão para a próxima fase da Copa do Brasil e a gente se vê no próximo vídeo.